Vivemos numa sociedade de consumo em que a lei da oferta e demanda se faz cada vez mais presente e utilitária. E através das métricas é possível identificar o que mais chama a atenção dos consumidores de modo geral. E quando falamos em consumir conteúdos de cunho educacional, muito se observa a questão da autoajuda se fazendo presente na liderança dos conteúdos que são buscados, sejam eles através da literatura, de conteúdos na internet, seja no YouTube ou qualquer outro tipo de plataforma, nos filmes e até mesmo nas músicas. E através disso surge uma indagação. Por que as pessoas buscam o conteúdo de autoajuda como uma forma de melhorar algum ponto que acreditam ser relevantes? Mas aí que vem uma questão. Será mesmo que esses conteúdos de autoajuda, de fato, ajudam a pessoa que está buscando? Vem comigo para mais um episódio. A todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos ao Vida Cotidiana. Aqueles que ainda não estão inscritos no canal, peço por gentileza que cliquem no botão inscrever e ativem também aquele sininho que fica do lado do botão de inscrição para que você seja notificado toda vez que surgir um vídeo novo aqui no canal. Para iniciarmos a nossa conversa, vamos entender primeiro o que significa esse conceito de autoajuda. Se fôssemos levar ao pé da letra, seria aquela pessoa mesmo se autoajudar. Mas, quando falamos no quesito autoajuda em si, seja no ramo literário ou não, podemos entender que é um tipo de conteúdo do qual alguém que observa que tem algum ponto de melhora, busca algum tema em específico, através desses conteúdos, que fará com que ela se autoajude nesse processo de mudança. E nesse contexto, é muito comum que as pessoas confundam autoajuda com motivação. Autoajuda, conforme eu já disse, você vai buscar mecanismos através de outros conteúdos para que você possa aplicar na sua vida prática e, consequentemente, se autoajudar. A motivação já é algo bem parecido, embora não seja a mesma coisa, é a criação de um motivo dentro de si mesma que fará para que a pessoa busque, através de um motivo aparentemente descoberto, conseguir atingir objetivos em específico. Uma vez entendido esta diferença, embora haja essa similaridade, vamos destrinchar e até mesmo desmistificar essa questão da autoajuda no contexto atual. É notório que muitas pessoas, principalmente aquelas que do ramo acadêmico, que gostam de cada vez mais buscar conteúdos para si diversos, que não tem nada a ver com esse ato de se autoajudar, comecem a desprezar aqueles que consumam determinados livros de autoajuda. Eu, particularmente, já vi muitas pessoas que consomem determinados conteúdos literários criticarem pessoas que estão lendo esse tipo de leitura, alegando que é um tipo de literatura fajuta e que as pessoas que assim escrevem esses determinados livros realmente só almejam obter dinheiro com aquela obra, como se fosse uma espécie de picaretagem intelectual. Apesar disso ter toda uma bagagem de verdade, eu não digo que isso é 100% verídico, pelos motivos que aqui vou dizer. O principal desses motivos é exatamente que a pessoa que faz esse tipo de alegação, muitas das vezes está movida pelo seu próprio ego e acreditam que, menosprezando aquilo que o outro está consumindo na cabeça dela, naquela visão de mundo, acredita que, de alguma maneira, está sendo superior àquela pessoa que está lá com seu livro, não incomodando a ninguém e apenas tentando obter alguma informação ou alguns insights em relação a algum assunto específico. Entendo também um outro motivo que, inclusive, concordo, que hoje em dia há muitos gurus de autoajuda, ou aqueles coaches, como assim preferir chamar. E estas pessoas, muitas das vezes, vendem uma espécie de receita de bolo para falar sobre algum tema específico e fazendo com que as pessoas acreditem que ao lerem ou assistirem, ouvirem aquele conteúdo, elas conseguirão melhorar de vida. Só que na realidade, a vida prática é totalmente diferente da vida teórica.
Por isso que algo que às vezes dá muito certo para mim, não vai dar para você. Então, por isso, é muito importante ter uma honestidade intelectual e também uma transparência em relação a esse tipo de coisa, porque, como eu disse, não há receitas prontas quando o assunto é a vida particular de cada um. E por isso, todo cuidado é pouco, seja para aquele guru, coach ou o que quer que seja que cria esse tipo de conteúdo, como para aquela pessoa que vai em busca dele. E é comum de se observar, toda vez que você vai numa livraria, identificar que os livros de autoajuda estão expostos logo na entrada. Pelo menos em todas as livrarias que eu fui são assim. E já também perguntei a colegas que são amantes de literatura, que frequentam esse tipo de ambiente, também tem a mesma constatação. E também é possível você observar através de sites que ranqueiam os gêneros literários mais lidos, que os conteúdos de autoajuda, na maioria das vezes, estão ali em primeiro lugar e acabam se tornando best-sellers, em muitos dos casos. E aí entra a questão da oferta e demanda. Então, vem aquela pergunta, por que as pessoas consomem tanto este tipo de conteúdo? Será que elas mesmas estão preocupadas em melhorar-se ou realmente apenas querem seguir algum tipo de tendência? Não julgo as pessoas que buscam conteúdos, independente de quaisquer que sejam, porque acredito muito que cada um faz para si aquilo que acredita ser o melhor. Os argumentos que aqui trago não têm como objetivo fazer críticas pejorativas, como muitos aí fazem em relação aos consumidores desse tipo de conteúdo. A minha crítica aqui está voltada apenas em tornar uma commodity o sofrimento humano. Então, o meu objetivo aqui é simplesmente alertar aqueles que buscam autoajudar-se a serem seletivos nessas referências das quais buscam. E se você não é um leitor assíduo de autoajuda, eu também te faço esse alerta, porque a autoajuda, com seus picaretas, ela está presente também em diversas áreas aqui da internet, também no YouTube. Com certeza devem ter alguns vídeos que são sugeridos pelo YouTube de alguns picaretas da autoajuda. Lembrando que faço um parêntese que não são só de picaretas que esse ramo é formado. Existem pessoas bem intencionadas, por isso que é importante separar o joio do trigo. E como identificar um picareta nesse quesito? É importante, inicialmente, ver se ele é o tipo de pessoa que, desculpe a expressão das palavras, mas que caga regras. Esse tipo de pessoa, picareta, costuma falar o que você deve fazer. Eles utilizam de títulos sensacionalistas, dizendo, como por exemplo, aprenda a ser uma pessoa 1000 vezes melhor a partir de agora. Ou então, aprenda a ser amado por todos. Ou, convença uma pessoa em 2 minutos do que você quer. Esse tipo de título, ele é bem chamativo, porque ele atua numa determinada fragilidade que a pessoa tem dentro de si. E acaba que faz com que ela, muitas das vezes, querendo resolver alguma fragilidade específica, acaba consumindo esse conteúdo. E se a pessoa está frágil nesse contexto falando, qualquer um que venha com um assunto muito bem estruturado, com palavras-chave que realmente visam convencer a pessoa, acaba fazendo daquele que está fragilizado uma vítima em potencial. E com isso, aquele conteúdo que aparentemente é gratuito, a pessoa que está vendendo de maneira picareta aquilo, diz para ela nas entrelinhas: compre o meu curso, ou compre o meu livro, ou assine alguma área de membros, ou coisas desse tipo, para que você possa ser melhor na vida, para que você atinja as suas potencialidades. Ou então, daquela maneira bem pejorativa, libere o leão que existe dentro de você. Por favor, né? Então, desconfie dessas pessoas, porque na maioria das vezes, estes são apenas vendedores que querem vender uma pseudo-ajuda para aquela pessoa que realmente acredita na boa-fé daquele sujeito. Então, é isso que eu falo para vocês. Fiquem bem atentos, pois a autoajuda, como muitos assim podem imaginar, não está restrita à parte da literatura, mas abrange todos os outros conteúdos que você pode imaginar. Agora, de uma maneira justa e honesta, tenho que admitir que realmente há conteúdos bem relevantes de pessoas que, é claro, têm um interesse comercial,
querem vender livros ou alguma coisa, mas são pessoas assim, que realmente bem intencionadas. E não julgo quem quer monetizar o seu conhecimento, porque é uma atividade árdua você ir em busca de conhecimentos que façam com que você adquira técnicas e possa, através delas, poder melhorar a si mesmo a ponto de poder compartilhar esse conhecimento com os outros. É claro que sempre naquela questão da balança de pesos e contrapesos. Se uma pessoa ela tem um conhecimento, ela tem uma certa notoriedade naquele assunto, uma autoridade, se ela quiser vender, é um direito dela também. Ou se quiser passar de modo gratuito, apesar de que nada é gratuito na internet, digamos assim, se você for parar para pensar, eu acredito que dentro de um contexto justo, isso pode ser feito sem problema algum. É claro, com as devidas precauções daquele quem vai consumir. E também observando a honestidade dessa outra pessoa que assim quer vender aquele conhecimento que ela passou por anos estudando e assim quer compartilhar aos outros através de uma troca simbólica ou não de valores monetários. Então, não julgo, desde que haja todas essas observâncias em relação a esse assunto. E falando destes, que realmente têm boas intenções, que não são picaretas, eu classifico não necessariamente como autoajuda, mas como conteúdo de desenvolvimento pessoal. Porque não é nenhuma vergonha você querer desenvolver-se em alguma área da sua vida e, na ausência de informações ao seu redor que favoreçam que você faça esse tipo de procedimento, é natural que você vá em busca desse tipo de conteúdo. E isso é algo nobre, não vejo demérito algum nesse tipo de processo. Então, se você quer desenvolver-se, por exemplo, numa área relacionada ao comportamento humano, sim, é válido, interessante que você procure pessoas que são autoridades nesse assunto e que realmente vão proporcionar para você um conteúdo limpo de qualquer tipo de observância, somente focada na parte comercial. E nesse quesito de desenvolvimento pessoal, eu indico várias obras que eu acho interessantes e também relevantes nesse aspecto, como, por exemplo, o livro O Poder do Hábito, aquele outro, Mais Esperto que o Diabo, aquele do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, como aquele O Poder do Agora, As Armas da Persuasão e assim sucessivamente. É claro que muitas das vezes eles são categorizados como livros de autoajuda, mas eu entendo que são livros com foco no desenvolvimento pessoal da pessoa naquele quesito em específico. E eu não identifiquei neles nenhum viés de picaretagem, como já identifiquei em vários outros livros que também são assim categorizados. Por isso que, como eu disse, tudo é uma questão de filtro. Portanto, se você utiliza os filtros corretos, você tende a ter sucesso naquilo que você busca para si. Então, se alguém que se diz altamente intelectualizado te criticar quando você estiver lendo algum tipo de conteúdo, seja ele o que quer que seja, não dê bola para esse tipo de pessoa. É claro que há críticas que de fato são construtivas, mas você saberá quando uma crítica tem como objetivo te menosprezar ou apenas para te dar um toque sobre algum assunto especificamente falando. E é muito comum as pessoas categorizarem como autoajuda aquele conteúdo de que elas não concordam. E aqueles que talvez elas concordam, por mais que seja uma autoajuda, assim, pejorativamente falando, elas passam pano. Então, fica aquela questão de descrédito em relação a essa pessoa que está dizendo isso. Já vi muitas pessoas criticarem uma determinada obra sem mesmo terem lido, categorizando-a como autoajuda apenas com o objetivo de depreciar. E por isso, se a pessoa não leu aquele conteúdo especificamente falando e assim utiliza métodos pejorativos para depreciar algo, eu simplesmente nem levo em consideração o que a pessoa está dizendo, porque ela não está respaldada por uma base racional e analítica a respeito daquilo que ela está falando, mas sim está movida especificamente pelo seu próprio ego. Então, fique de olho. Estamos chegando aqui no final do vídeo e para finalizar, eu vos digo com bastante clareza, a autoajuda não fará você se autoajudar.
O que fará você se autoajudar, por assim dizer, é você partir de uma premissa interna. A partir do seu autoconhecimento, você começar a pôr para fora, saindo da vida teórica e indo para a parte prática, aquilo que você consumiu e aprendeu. Porque você apenas consumir conteúdos, independentemente do quão valioso ele seja, isso não fará você se autoajudar se antes você não acreditar de que aquele fogo que existe dentro de você será capaz de provocar mudanças na sua vida prática. Então, entenda que não é, de repente, um livro, não é um filme, não é uma música, ou o que quer que seja, que vai fazer você se autoajudar de fato. O que fará isso acontecer é o entendimento de que um problema existe ali na sua vida e que por isso você tem que buscar mecanismos e transformar esses mecanismos em ações que assim fará você ter uma visão de mundo diferente. E essa visão de mundo, aliada a colocar a mão na massa, no sentido popular da expressão, que assim te tornará alguém que é capaz de se autoajudar, seja em qual assunto for. E dito isso, encerro aqui mais um vídeo do canal e se você gostou, deixe o seu like para fortalecer e também o seu comentário, pois é somente através daquilo que você comenta, da troca que você tem, seja comigo e também com os outros inscritos aqui, é que a gente consegue progredir e aprender um com o outro, ok? Então fica aí o seu dever de casa, deixando o seu comentário com a sua opinião sobre esse assunto. Então é isso, um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo e até breve!